and I am looking for. Amém, amém. Graça e paz, queridos, queridas. É bom termos vocês aqui conosco e nós oramos para que Deus, sobretudo, transforme esse tempo num tempo em que a igreja honra o nome dEle, exalta o nome dEle. Nós ainda temos sentido falta de alguns irmãos, provavelmente ou estão a caminho, o Gabriel, a Odila. Gabriel teve que passar por cirurgia essa semana, e eu acho que Odila está com ele em casa. Renan, Raíza, estão lá babando o Ravi, né? E minha mãe falava lambendo a cria, né? E é muito bom hoje a gente estar junto aqui nesse tempo. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos o nome, porque não há outro Deus digno de ser adorado. Não há outro Deus digno de ser exaltado. Não há. Não há, Senhor, não há. Uma canção antiga diz: ainda que a terra se mude, que os montes se abalem, há lugar em Deus para mim. E nós nessa manhã nos voltamos ao Senhor certos de que a Tua graça nos abraça. A Tua graça é o caminho pelo qual nós caminhamos em Tua direção, Senhor. E nós nessa manhã voltamos os nossos corações, os nossos olhos a Ti, certos de que há lugar em Deus para nós, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus, não pelas nossas qualificações, mas por aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Voltamos a Ti nessa manhã, Senhor, certos de que o Senhor está de fato com os olhos voltados para nós e há de receber o nosso culto por graça. Em nome de Jesus nós Te louvamos e bendizemos o nome. Amém. Você pode ficar de pé e vamos cantar essa canção de entrega ao Senhor. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor.
Ti o nosso coração, Senhor. Entregamos a Ti, Pai, as nossas vidas. Entregamos a Ti tudo que temos, tudo que somos, Senhor. Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Senhor. Nós temos fome de Ti, Senhor. Fome de Ti. Venho a Ti. Venho a Ti, pois sei que só Tu podes me tocar. Tenho fome, mas o Teu amor me suprirá. Eu espero por Ti.
como é bom a gente pertencer a um Deus que de fato cuida de nós, né? No tempo em que as pessoas estão se aproximando de Jesus pelo que Ele pode dar, né? Do que Ele pode fazer, essa canção vai dizer para nós: eu só quero estar onde o Senhor estiver. Quero estar na tua habitação para sempre, cada dia na tua presença. Vamos cantar isso. Eu só quero estar onde tu estás. Cada dia em tua presença. Não quero dar-te só adoração. Quero ser adorador. Eu só quero estar onde tu estás, em tua habitação para sempre. Leva-me ao lugar onde tu estás. Eu quero estar onde tu estás. Eu quero estar contigo, morando em tua presença, comendo em tua mesa, rodeado por tua glória, em tua presença é onde sempre quero estar. Eu só quero estar, eu quero estar onde tu estás. Eu só quero estar onde tu estás. Cada dia em tua presença. Oh, leva-me ao lugar onde tu estás. Eu quero estar onde tu estás. Oh, meu Deus, tu és minha força e minha canção. E ainda que fraco seja, em tua presença forte sou. Eu só quero estar onde tu estás. Cada dia em tua presença. Não quero dar-te só adoração. Quero ser adorador. Eu só quero estar onde tu estás, em tua habitação para sempre. Oh, leva-me ao lugar onde tu estás. Eu quero estar onde tu estás. Oh, meu Deus, oh, meu Deus, tu és minha força e minha canção. E ainda que fraco seja, em tua presença forte sou. Aleluia. Eu só quero estar onde tu estás, em tua habitação para sempre. Oh, leva-me ao lugar onde tu estás. Eu quero estar onde tu estás. Sim, meu Senhor. Sim, meu Senhor. Eu quero estar contigo, morando em tua presença, comendo de tua mesa,
rodeado por tua glória, em tua presença é onde sempre quero estar. Sim, Senhor. Eu só quero estar, eu quero estar onde tu estás. Eu só quero estar. Eu só quero estar, eu quero estar onde tu estás. Eu só quero estar. Eu só quero estar, eu quero estar onde tu estás. Você tem uma oração dizendo isso ao Senhor essa manhã? Faça isso. Faça essa oração a Ele. Diga isso a Ele. Diga isso a Ele, que você só quer estar onde Ele está, o quanto você o quer, o quanto você o deseja. Diga o quanto teu coração almeja encontrá-lo. Ontem eu estava conversando isso com os meus filhos, da ansiedade que temos de um dia olhá-lo face a face, de poder tocar nele, de poder ver as suas mãos, os seus pés, de poder abraçá-lo. Diga isso a Ele. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero Prosseguindo. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa. conquistar. Você pode cantar mais alto? Prosseguindo. Prosseguindo para o alvo eu vou,
vamos orar. Nós vamos ter um tempo agora de intercessão. Eu queria que, se você puder, obviamente, quem está perto de alguém já é mais fácil, mas que você colocasse a mão sobre o ombro do teu irmão, da tua irmã, que você começasse a orar por ela. Vou contar uma experiência para vocês. Hoje eu amanheci com a minha alma, mas, rapaz, arrebentado. Acordei cedo, minha alma aflita. Eu procurei a Lu, falei: Lu, eu preciso que você ore comigo aqui. Eu não estou bem, está para acontecer alguma coisa, eu não estou bem. E aí cedo assim, rapaz, meu peito chegava a doer. Meu coração dava aquela dor assim dentro, forte. Eu estava tão aflito que a minha alma, eu parecia que estava até com vontade de vomitar. Qual o motivo? Não tinha motivo. Mas amanheci aflito. Falei assim: gente, está para acontecer alguma coisa, Senhor, me guarda minha família. Eu não sabia o que era. E aí nós oramos. E hoje eu chego mais cedo aqui, e a Sara me chama ali e fala: pastor, eu queria ficar um pouco na cadeira, porque eu precisava chorar diante do Senhor. Aí eu entendi. Eu tive uma experiência essa semana também. Eu estou fazendo seminário, e no seminário eu estava passando mal, e aí eu vi um momento que eu falei assim: olha, eu estou sentindo tal coisa aqui. Uma pessoa que eu não sei de onde que é, não sei onde ela está morando agora, sei que é longe daqui da minha casa, a gente estava no online. Ela falou: eu tenho algo para falar sobre isso. E ela contou uma história muito... E hoje de manhã acontece a mesma coisa. A aflição não é da minha alma, é da alma da minha irmã. E eu comecei a me voltar para ela e falei assim: eu entendi isso. Eu sei que você está vivendo, Sara, porque o que eu estou sentindo aqui não tinha nada a ver comigo, tinha a ver com você. E aí eu abracei a Sara e eu comecei a chorar com ela. Eu falei assim: Sara, eu sei o que você está sentindo. Eu posso orar por você porque eu sei o que você está vivendo. Sabe, irmãos, no reino de Deus é assim que a gente aprende a viver uns com os outros. A dor do outro é a nossa, e o Espírito nos traz isso. O Espírito nos revela isso. O Espírito faz de fato a gente sentir pelo outro. E é por isso que eu quero que você ore com o seu irmão agora, com a sua irmã. Coloque as mãos sobre o ombro dele, sobre o ombro dela. Sabe, nós aqui músicos, quem está com o microfone, você pode deixar o seu instrumento, você pode abraçar os seus irmãos. Agora é uma hora em que a gente vai orar uns pelos outros. É a hora em que a gente vai ministrar uns aos outros, não ministrar aquilo que nós temos, mas ministrar aquilo que o Espírito está trazendo ao nosso coração a respeito dos nossos irmãos. Então eu quero que você faça isso. Pode ser que agora, enquanto você está orando, vai vir um sentimento em você, uma sensação, uma dor em algum local. Talvez você que está em casa aí, sabe, vamos orar uns pelos outros, vamos interceder uns pelos outros, sabe, peça ao Espírito Santo, deixa eu sentir a dor do meu irmão, deixa eu sentir a aflição do coração do meu irmão, Espírito Santo, deixa eu sentir isso fisicamente, revela, Espírito Santo, revela, Espírito Santo. Revela, Espírito Santo. Revela, Espírito Santo. Sopra aqui, Espírito Santo. Sopra aqui. Revela-nos, Senhor. Enche o nosso coração de amor pelos nossos irmãos. Deixa a gente chorar lá o choro deles. Molha os nossos olhos com a dor dos nossos irmãos. Isso é reino de Deus. Vem, Espírito Santo, sopra aqui. Vem, Espírito Santo, sopra agora nas casas. Vem, Espírito Santo, sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo, sopra, Espírito Santo. Pai, nós te rendemos graças por esse momento. Muito
Muito obrigado, Senhor. A Ti seja a glória. Continua falando conosco em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode, mesmo sentado, continuar orando por ele, por ela. Você não precisa parar. Nossa liturgia foi feita para servir aquilo que o Espírito Santo quer fazer, não aquilo que a gente quer impor sobre ele, ou sobre aquilo que ele pretendeu ou planejou fazer nessa manhã. Então, a nossa liturgia está aqui para servir o Espírito Santo. O nosso culto é para servir o Espírito Santo, não o contrário. Nós não viemos nos servir dele, nós viemos servi-lo. É por isso que a gente chama essa manhã, esse nosso encontro de adoração e serviço, porque é o lugar onde a gente vem despejar a nossa alma em adoração a Ele, porque Ele é sempre digno, e ao mesmo tempo é o tempo em que a gente vem para servi-lo. Você pode se sentar se quiser. Amém. E amém. Isso. Queridos, mais uma vez, graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estou vendo uma luz forte lá nos últimos bancos. Talvez seja porque tem uns irmãos aí. Vocês são queridos do meu coração, estava cheio de saudade de vocês, muito feliz em tê-los aqui nessa manhã. Depois o pastor Ricardo vai apresentar, a família dele está conosco também, e a gente está muito feliz em tê-los aqui. Mas deixa eu dar alguns recados rápidos, avisos rápidos. Nós vamos consertar aqui depois, porque nós temos o nosso encontro no domingo, e aí é um aviso muito importante que eu preciso dar. Domingo que vem, nós faremos nosso encontro de adoração às 18 horas. Domingo que vem, nós faremos a nossa reunião de adoração e serviço às 18 horas. Domingo que vem, nós faremos a nossa reunião de adoração e serviço às 18 horas. Preciso falar de novo? Não preciso. Acho que decorou todo mundo, né? Então, a gente vai fazer a reunião de adoração à noite. Sendo assim, a reunião de domingo que vem, ou melhor, domingo que vem, nós não teremos culto online. Tá bom? Domingo que vem não há culto online. O culto que nós vamos fazer domingo que vem, ele vai ser lançado na internet na segunda ou na terça-feira. Tá bom? Então, os nossos cultos de domingo não acontecerão na internet aos domingos. Eles vão acontecer dias da semana. Tá bom? A gente sempre comentou aqui que as dificuldades nos moveram para onde o Espírito queria que a gente estivesse. Nós estávamos num outro salão, aconteceu uma coisa muito chata lá com o hotel convidou a gente a se retirar do hotel, porque eles tinham conseguido um cliente maior, um cliente mais financeiramente mais poderoso, e eles convidaram a gente para sair, porque eles haviam alugado, e nós não podíamos ficar lá, e aí nós fomos lançados para este lugar. Começamos na sala menor do lado de lá, depois nós passamos para a sala do meio, e hoje nós estamos na maior sala do hotel. E para nós é um privilégio estar aqui. Então, domingo que vem, nosso encontro de domingo será às 18 horas. Amém, igreja? Amém. Esse pessoal está desanimado, Adriano. O que eu faço?
Perguntar de novo, né? Igual o pentecostal fala. Amém, igreja? É quase pentecostal. Tem pentecostal aí atrás, não? Amém, igreja? Amém. Aleluia. Já disse até um aleluia agora. Ah, tá. Você tem que perguntar amém ou não amém para dar certo. Amém ou não amém? Amém. Amém. Então tá bom. Márcio, se segura aí. Não vai. Tá quase, tá quase. Então, domingo que vem, 18 horas aqui. Nós vamos chegar às 17, vamos montar o equipamento, vamos passar o som, vamos tomar um cafezinho que o João vai trazer. Que o João, todos, na parte da tarde, o João traz café. Na quarta-feira, a gente tem na nossa comunidade caseira. Cadê a fotinha? Você mandou a fotinha, não deu para fazer o negócio. Então, só aí, ó. Isso aqui é a comunidade caseira lá da minha casa, na quarta-feira à noite. E tem a comunidade caseira que está acontecendo na casa de Sarinha. Quarta-feira passada foi o primeiro encontro, lá em Soteco. Foi muito legal, o Adriano falou, que vocês compartilharam da vida de vocês, da trajetória. E eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo vai fazer grandes coisas lá. De verdade, eu creio nisso. Creio nisso. Inclusive, Sara, isso está muito ligado a tudo que vocês estão vivendo. Vocês estão caminhando em direção às batalhas e as batalhas virão. Mas o bom é que o Senhor está conosco. Tá bom? Então, quarta-feira. No sábado, nós fizemos também uma outra modificação. Nós tínhamos o discipulado dos homens às 7h30 da manhã e o discipulado das mulheres às 17h. Agora será tudo às 17h. Aleluia, né, irmão? Pentecostalizou rapidinho. Só não tem que acordar de manhã, você ficou crente, né? É brincadeira. Então, o nosso discipulado dos homens vai acontecer às 17 horas. Nós estamos estudando o livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável e nós tivemos nosso primeiro encontro esse final de semana. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai nos levar em direção a uma vida cristã saudável com Ele e uns com os outros. Aí, a gente tem um QR Code, esse código de barra, QR Code é o QR Code lá do nosso PicPay. Nós temos feito os nossos investimentos, temos caminhado financeiramente, dando passos de fé. Né? Nós estarmos aqui, todos vocês sabem, é um passo de fé a gente estar aqui nesse auditório. E o Senhor tem nos mantido de pé. Minha filha chegou para mim essa semana, porque ela que cuida da parte financeira, né? Lá das entradas, dos pagamentos, ela que faz. Ela falou assim, papai, estou preocupada. Falei, o que foi? Não tem dinheiro para pagar a próxima locação, não. Falei, calma, a igreja tem dono, fica tranquila, vai dar tudo certo. E aí a gente caminhando nesse sentido. Então, participe financeiramente conosco, seja fiel com seus dízimos, suas ofertas, quem está em casa. Se você está sendo abençoado por essa comunidade de alguma forma e quer participar financeiramente com a gente também, fique à vontade. O PicPay lá é @comunidadevida.com. @comunidadevida. Só isso, tá bom? Então, vamos lá. O último aviso. Domingo que vem, nosso culto é 18 horas. Mas essa comunidade de fé estará lá na Igreja Filadélfia, na parte da manhã. Vou dizer por quê. Nós vamos nos aliançar em amor com aquela comunidade de fé, Filadélfia, lá em Paú. Nós não fomos chamados para caminharmos sozinhos, né? Então, nós teremos um tempo em que aquela comunidade estará orando por nós e conosco, e nós vamos firmar ali um vínculo, uma aliança de amor e de caminhada. Então, nós estaremos domingo que vem lá. Eu quero convocar, né, membros dessa comunidade. Não são um convite, é uma convocação. Domingo que vem nós estaremos de manhã lá na Igreja Filadélfia, em Paú. Depois eu mando mais detalhes no grupo, lá no grupo de WhatsApp. Pastor Ricardo Soares. Ricardinho, para os mais próximos. Bicho, tem 2 guitarristas aqui, cara, hoje no culto. Você parou para pensar nisso? 2 guitarristas pentecostais, um é reformado.
Hein? Eita glória! Ai, cara, olha, o Ricardo, eu conheço o Ricardo há alguns anos. Nós nos conhecemos através da Vineyard de Vila Velha, né? E 16, perto disso aí. E, cara, desde então a gente não desgrudou mais. A gente tem, de fato, um vínculo em amor. E eu estou muito feliz em poder caminhar com o Ricardo. Ele é um grande amigo, pastor, ama a obra de Deus, ama a teologia. Então, sempre tem um amigo teólogo perto de você, porque você não faz besteira, ele nunca deixa. Está sempre te abençoando com teologia, e isso é bom, né? E hoje ele vai partilhar aquilo que o Senhor colocou no coração dele para nós. E eu sei que Deus quer falar com a gente. Eu sei que Deus quer falar com a gente. Então eu queria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos orar. Senhor, está aqui o teu filho, o teu servo, teu vaso, Senhor. Encha ele da tua graça, encha ele da tua presença. Faça-o transbordar nessa manhã, Senhor, e que tudo que saia dele seja da tua parte para nós. Fala através da boca do teu filho. Usa-o, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, graças a Deus para quem não tive oportunidade de falar. O Marquinho falou que da nossa amizade, realmente, por volta de 2015, 2016 a gente se conheceu, de lá para cá a gente nunca perdeu o contato. O Marcelo também é um amigo das antigas, já tivemos oportunidade aí, na minha época de cabeludo, para quem não sabe eu tinha um cabelo na cintura. Né, Marcelo? Tivemos a oportunidade de dividir os palcos da vida algumas vezes, e é um prazer ter você também com a sua família, e é um prazer estar com todos os irmãos. Vou apresentar minha família rapidamente. Minha esposa, Sara, levanta aí, amor. A Pamela, que é a mais velha, minha filha mais velha, e a Poliana, pode sentar depois, pode. Entra, levanta, filha. Nossa, é pequenininho, o povo não vai te ver. E é um prazer muito grande para mim estar aqui com os irmãos, né, conhecendo mais algumas pessoas da família de Cristo, né? A Igreja de Cristo não tem bandeira, vocês sabem disso, né? A gente coloca esse negócio de placa, denominação, a gente cria essas coisas só para, às vezes, criar problema, né, Marquinhos? Mas, na realidade, lá no céu não vai, lá no céu não vai ter isso, né? Então, é um prazer muito grande para mim estar aqui com os irmãos. E eu fiquei muito contente quando ele me convidou, não só por estar aqui, mas pela ocasião, né, comemorando aí um ano, né, de plantação, um ano desse trabalho que eu tenho certeza que já está frutificando e que vai frutificar cada vez mais. Tá? Eu quero que você abra a sua Bíblia num texto muito conhecido, texto simples, talvez seja um dos textos mais conhecidos, né, do Novo Testamento, que é Atos 2, do verso 42 ao verso 47. Talvez você já tenha escutado inúmeras pregações, estudos, né, palavras baseadas nessa passagem. Aí talvez você pense assim, mas vamos falar mais uma vez. Falei, às vezes a gente precisa refletir no mesmo texto mais de uma vez, porque a gente se esquece, né? Eu estava até conversando no início aqui com o irmão Adriano, sobre o quão a igreja de Atos é uma igreja referência para nós. Então, volta e meia, algum pastor, algum líder, alguém cita a igreja de Atos como uma igreja referência, porque realmente ela é uma referência, né? Aqui nós temos os primórdios da igreja, a igreja começando, a igreja dando os seus primeiros passos, né? E tem muita coisa para aprender nessa passagem. E às vezes a gente se engana por achar que já leu esse texto inúmeras vezes, achar que a gente já apreendeu tudo, né? Já entendi tudo que está no texto, né? O que esse pastor vai falar? Eu falei, enfim, eu espero não falar nada para vocês, mas espero que o Espírito Santo, né, que Deus fale através dessa passagem, amém? Então vamos ler, diz assim a palavra de Deus, Atos 2, do verso 42 em diante. Minha versão aqui é a NVT, eu não sei se a versão dos irmãos é diferente, tá? A NVT diz assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam.
vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te damos graça pela tua palavra, te damos graça pelo privilégio que nós temos, Senhor Deus, de viver num país livre, onde nós podemos não só cultuar o teu santo nome, como podemos também refletir, estudar, né, e aprender com ela. Pedimos que o teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações através dela e que todos nós possamos sair daqui alimentados, em nome de Jesus. Amém. Antes da gente entrar propriamente dito aqui no que eu trouxe para vocês, para a gente refletir, eu quero voltar um pouquinho na história, para a gente contextualizar. Não vou voltar o tanto, né, porque nosso tempo não permite, mas voltar um pouquinho, porque às vezes alguns detalhes a gente acaba esquecendo, então eu acho importante. O que acontece? Após a ressurreição de Jesus Cristo, ele permaneceu aqui na terra por 40 dias. Não sei se todos sabem dessa informação, né? E o que ele fez nesse período, nesses 40 dias, né, depois que ele ressurgiu? Ele ensinou sobre o reino de Deus, e ele passou ali esses últimos dias dando as últimas instruções para os discípulos, né? E dentre essas instruções que ele passou, ele alertou aos discípulos que ficassem na cidade de Jerusalém. Isso é muito importante. Por quê? Ele falou: fiquem na cidade de Jerusalém até que vocês sejam revestidos pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, né? E Lucas vai registrar lá em Atos capítulo 1, no verso 6, que quando Jesus falou sobre esse assunto, naquele exato momento os discípulos então questionam a ele se seria naquele momento, naquele tempo, que ele restauraria o reino de Israel. Era um desejo do coração, né, dos judeus que o reino de Israel fosse restaurado. Então ele pergunta: Senhor, tá bom, a gente não vai sair de Jerusalém não, a gente vai ficar aqui até que nós sejamos cheios, né, revestidos do poder, mas é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Ele faz essa pergunta para Jesus, e Jesus então responde a eles da seguinte maneira, Atos 1, 7, 8, diz assim: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Então Jesus corta ali. Você está se preocupando com isso, cara? Não preocupa com o que eu estou falando. Aí ele volta para o assunto, ele volta para a questão do poder. Aí ele vai e fala que vocês vão receber o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, né? E aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Esse poder, às vezes a gente tem uma ideia de que esse poder é uma capacitação, algo sobrenatural. Na realidade é uma capacitação, é algo sobrenatural, mas tem um foco, e Jesus fala sobre esse foco. Vocês vão receber o poder, o Espírito Santo que vai descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Não sei quem sabe, mas a palavra testemunhas aqui no original é a palavra mártir, né? O mártir é aquele que morre por uma causa. Pastor, o que você está querendo dizer? Jesus queria que a gente morresse? Sim, não literalmente no sentido de que a partir do momento que você entrega a sua vida a Ele, você tem que dar um tiro na cabeça, se matar, mas a sua vida aqui, a gente estava até falando sobre isso, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Era nas entrelinhas, era isso que Jesus estava dizendo aqui. E continuando, após isso, após dar essa resposta para os discípulos, Jesus foi então elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Atos 1, 9 vai falar sobre isso. E a Bíblia diz então que esses homens confiaram na palavra de Jesus. Diz que após ouvir essas palavras, eles por 10 dias perseveravam juntos em oração. Faltava até o dia, né, da descida do Espírito Santo, faltava 10 dias. Então o que nós vamos fazer? Vamos esperar o cumprimento da palavra de Jesus, do que ele falou que vai acontecer. Vamos ficar orando. Então eles ficaram 10 dias orando. Coisa boa, né, Marquinhos? 10 dias orando. Aleluia. Até que então, no domingo pela manhã, similar a como nós estamos aqui, eles estavam reunidos e se cumpre então aquilo que foi predito, em primeiro lugar, lá atrás, no Antigo Testamento, pelo profeta Joel, e o que Jesus tinha alertado a eles, né, que iria acontecer. E então o Espírito Santo enche todos aqueles que estavam naquele local. E todos eles começam então a falar em outras línguas. E isso gera um barulho, gera um burburinho. Imagina aquela galera, cambada de gente ali, adorando, orando, e começa a falar em línguas, era um barulho, e as pessoas que estão do lado de fora começam a... Que barulho é esse? O que está acontecendo lá? Hein? Que estranho. Estão falando meio embolado?
gente não está conseguindo entender. O que está acontecendo? Então, um grupo de pessoas, né, na realidade, muitas pessoas, o texto vai falar que pessoas de várias nações correram para lá para ver o que estava acontecendo, para tentar entender o que estava acontecendo naquele momento. E quando eles chegam lá, muitos ouviam falar em seu próprio idioma, muitos entendiam o que estava sendo falado por aquelas pessoas que estavam reunidas ali naquele lugar. E eles ficaram assustados com isso. Outros não entendiam e até zombavam. Diziam que aquelas pessoas estavam provavelmente bêbadas. Então Pedro assume a palavra em Atos 2, 15 e 16. Pedro, nós vamos encontrar o discurso de Pedro. Ele começa dizendo o seguinte: essas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. E Pedro então inicia ali uma mensagem, uma pregação, um sermão cristocêntrico. E ele fala então da morte, ele fala da ressurreição, e ele fala da ascensão de Cristo. E essa pregação de Pedro resulta na conversão de quase 3.000 almas. O verso 41 vai relatar isso. E o texto que nós acabamos de ler no início, Atos 2, de 42 a 47, descreve exatamente como esses irmãos que foram convertidos nesse sermão de Pedro, como esses irmãos passaram a viver a partir dali. E mostra também o porquê essa igreja se tornou uma referência de igreja, um padrão, né, de igreja bíblica, um padrão de igreja, como a gente costuma dizer, neotestamentária. Né? Mostra detalhes. Existem vários livros aí, tem um livro do Mark Dever, né, As 9 Marcas da Igreja. Há pouco tempo eu comprei um livro, não li ainda, do Marco Teles. Ele escreveu um livro chamado A 10ª Marca. Ele fez inspirado no Mark Driscoll. Ele falou assim, porque o Mark Driscoll fala de várias marcas que ele considera essencial para uma igreja saudável. Ele fala de pregação expositiva, fala de disciplina, fala de... né? E ele falou que ele achou que faltou a parte do louvor e da adoração. Uma igreja saudável tem que cantar a Bíblia, tem que cantar a palavra. Então ele escreveu a 10ª marca. Exatamente, ele escreveu esse livro, não li ainda. Né? E, obviamente, cada uma dessas marcas são importantes. Mas quando a gente olha para o texto de Atos, aqui, para essa passagem que a gente leu, a gente percebe de forma muito clara, de forma muito nítida, 4 marcas que tornaram, né, essa igreja como referência. A fidelidade desses irmãos, né, se tornou realmente um padrão para todos aqueles que são seguidores de Cristo, quanto ao que a igreja deve ser. E é exatamente sobre isso que eu quero refletir com os irmãos. E a primeira marca que a gente percebe, de forma muito clara, de forma muito nítida, que Lucas vai registrar, está no verso 42. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. E essa é, com certeza, a marca mais importante de qualquer igreja. Por quê? Porque tudo vem do ensino da palavra. O ensino que Jesus deu aos apóstolos, confiou para que eles dessem continuidade até chegar aos nossos dias. Não adianta falar de qualquer outra marca se não tiver como o pilar, como a base, como a sustentação, o ensino da palavra. Todas as outras marcas de uma igreja vêm da palavra. Todas. Né? Essa, então, é a marca mais importante. Né? A gente vai ver a palavra de Deus falando sobre comunhão, mas não existe comunhão verdadeira, comunhão genuína, sem o ensino da palavra antes. Aí vai ser ajuntamento. Não existe preocupação genuína com o próximo, que a palavra vai falar sobre isso, sem o ensino da palavra. Porque aí pode ser obras. Não existe oração verdadeira sem o ensino da palavra. Porque aí pode ser qualquer outra coisa, menos oração. Às vezes tem cara de oração, tem falas de oração, mas se não está embasado na palavra, não é oração. Aí é aquela brincadeira que a gente faz, a oração não passa nem do teto, né? Se não existe também crescimento saudável de uma igreja sem o ensino da palavra. Cada um desses pontos, cada uma dessas características, dessas marcas de uma igreja, tem que ser acompanhado, na realidade, tem que vir antes, né, o ensino da palavra. Essa igreja entendia muito bem isso. Repare que Lucas faz questão de destacar que eles se dedicavam de coração. Eles amavam a palavra, eles amavam o ensino. E outra coisa que me chama a atenção, que não é à toa que Lucas aqui enfatiza o ensino dos apóstolos. Porque, assim como acontece nos nossos dias, naqueles tempos também, muitos falsos profetas, muitos falsos mestres já se levantavam. E quem já estudou um pouquinho de história da igreja vai
perceber, as cartas paulinas vão tratar muito disso, o gnosticismo veio varrendo falsos apóstolos. Paulo, quando escreve para Timóteo, ele alerta Timóteo acerca disso, né? Prega a palavra, instrui na palavra, o tempo todo falando da palavra. Então, Lucas aqui faz questão de frisar o ensino dos apóstolos, o ensino que Jesus passou para eles e que eles nos transmitiram. Né? Isso é muito importante, mostrando que a gente não pode dar realmente atenção a qualquer tipo de ensino. Temos que ser, para ser uma igreja saudável, como os crentes de Bereia, que consultavam a palavra, né? Que tinham sede, que tinham fome da palavra de Deus. Isso é muito importante. E é por isso que é muito importante nós, como cristãos, como igreja de Cristo, darmos importância ao ensino da palavra cada vez mais. O N.T. Wright, que é um teólogo que eu gosto muito, acho que o Marquinhos também gosta dele, ele escreveu o seguinte sobre isso: onde não se dá atenção aos ensinamentos e ao aprendizado contínuo na vida cristã, as pessoas rapidamente retornam à visão mundana ou se veem envolvidos pela cultura que os cerca e terminam com suas mentes moldadas por qualquer pressão social que se mostre mais persuasiva, com Jesus revelando-se uma pálida influência ou uma lembrança remota. Queridos, o que acontece nos nossos dias? Hoje há uma batalha, há uma guerra pela minha mente, pela sua mente, pelas nossas mentes. A mídia, a cultura, tudo que nos cerca. O inimigo tem usado essas coisas para cada vez mais roubar a nossa atenção. E é isso que o N.T. Wright está falando, que é uma grande verdade. Onde não há uma atenção ao ensino e ao aprendizado contínuo, o aprendizado do cristão ele é contínuo, ele é cíclico. A gente nunca sabe tudo, a gente está sempre aprendendo, sempre crescendo. Onde não há uma preocupação com isso, olha o que ele fala, as pessoas rapidamente retornam à visão mundana. Meu pastor fala que Deus tem mais trabalho para tirar coisas da gente do que para colocar. E é exatamente isso. Até porque a palavra, o evangelho é simples, mas a gente está cheio de coisa. E como essa guerra, se nós não damos atenção à palavra, daqui a pouco, como o N.T. Wright fala aqui, Jesus passa a se revelar na nossa vida como uma pálida influência. Ele não é o Senhor, Ele não é aquele que dirige, aquele que está à frente. É uma influência, é mais um. É legal, ele tem umas coisas interessantes. Ou, como ele finaliza, uma lembrança remota, algo que já teve presente. Então a gente tem que dar atenção para a palavra por isso. Isso mostra que nós temos que valorizar o ensino, nós temos que valorizar como cristãos o aprendizado constante. Temos que valorizar. Só assim nós teremos realmente condições de manter os nossos olhos focados em Cristo. Eu faço 44 anos, em dezembro, faço 44 anos, ficando velho, né, Marquinhos? A barba já está aqui denunciando, a barba branquinha, o cabelo ainda acho que vai demorar um pouquinho para ficar branco. E na minha caminhada cristã, eu nasci, cresci na igreja, tive aquele período de desviado, né, de sair da igreja e tal, voltei, estou aqui firme na presença do Senhor. E eu vi nessa minha caminhada, nesses quase 44 anos, muitas pessoas que caminhavam do meu lado, que pregavam, que ensinavam, que tocavam, que adoravam, que faziam diversas coisas na obra e na casa de Deus, que hoje não estão mais na presença. E às vezes eu pergunto, o que aconteceu? Exatamente porque deixaram de valorizar e perde o foco. O ensino da palavra constante, o aprendizado constante da vida cristã é o que nos mantém focado. Porque o tempo todo, como eu falei, essa guerra cultural, e tem um elemento que eu esqueci de comentar aqui, a nossa carne. Eu acho engraçado quando os caras falam que a Bíblia foi escrita por homens, porque eu falo assim, se a Bíblia foi escrita por homens, por que nela tem tudo que é contrário àquilo que o homem quer? Porque tudo que o homem quer, a Bíblia fala para ir por direção contrária. Como é que a Bíblia foi escrita por homens? Se ela fosse escrita por homens, né? Se ela foi um homem que escreveu, não teve a inspiração de Deus, por que os caras não colocaram lá? Pode fazer tudo, não tem regra, não tem... E é exatamente isso que a gente precisa do ensino da palavra para manter os nossos olhos focados. A gente tem que valorizar, vocês que estão aqui, eu preguei essa mensagem lá na nossa comunidade também, nós também estamos em uma plantação, eu preguei essa mesma mensagem lá, eu falei, nós temos que valorizar os encontros onde há o compartilhamento da palavra. Temos que valorizar, né, os encontros onde há o ensino da palavra. Não sei como que está agindo da igreja, não sei, tem os encontros de discipulado, né? Então, onde tem palavra, onde tem pregação, tem que estar ali atento, anotando. A gente vem para a igreja não para assistir um culto, mas para prestar um culto. E prestar um culto faz parte, estar atento ao que Deus está falando conosco. Anotar o que o pastor falou, ficar atento no texto. Manter a Bíblia aberta e conferir. Refletir durante a semana.
Nos encontros de discipulado, as igrejas que têm outros eventos, né, EBD, enfim, tudo que você tiver a oportunidade de ouvir a palavra, de ser ministrado, você tem que aproveitar e dar valor a isso. É exatamente isso que essa igreja aqui nos ensina. Eles se dedicavam de coração. Podia tirar essa palavra, se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Mas Lucas colocou de coração, eles amavam, tinham desejo ali. O ensino, ele é um elemento essencial no discipulado cristão. E o ensino não é importante para o pastor da igreja, não. É importante para você, é importante para mim, para nós que somos discípulos de Cristo. Então, essa marca é uma marca muito importante, é o zelo pelo ensino. E o ensino genuíno da palavra automaticamente vai nos levar à segunda marca, que é a prática da comunhão. O texto vai nos informar que, além deles se dedicarem de coração ao ensino da palavra, eles se dedicavam também à prática de comunhão. O verso 44 nos dá mais detalhes sobre isso. Vai dizer o seguinte: os que criam se reuniam num só lugar. Eles valorizavam o estar juntos. Eles valorizavam as suas reuniões presenciais. Queridos, isso é algo que fala muito aos nossos dias. É algo que nós temos que dar muita atenção, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. A pandemia nos impôs um afastamento e, por conta disso, muitos têm deixado de congregar. A carta aos Hebreus, lá no capítulo 10, vai falar sobre isso. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes da pandemia, nós vimos, alguns anos antes, surgir um efeito que talvez muitos aqui já ouviram falar, que é o efeito dos desigrejados. É a galera que teve uma decepção com o líder, decepção com o pastor, decepção com algum membro da igreja, decepção com a igreja, com alguma coisa, seja lá o que for. As decepções são muitas, são variáveis, é até difícil de elencar, de colocar tudo numa lista. E eu não quero mais frequentar nenhuma igreja, eu vou servir a Cristo na minha casa, no meu lar. Lá eu posso orar, eu posso ler a Bíblia. Depois a gente viu um outro fenômeno, não sei se o Marquinhos ficou sabendo disso aí. Assim, eu vi uns caras falando sobre isso aí, né? É os poli-igrejados. Tem um multi-igrejado e depois surgiu os poli-igrejados. Os poli-igrejados é aqueles que estão em todas as igrejas, mas não estão em nenhuma ao mesmo tempo. Como assim? Uma vez eu fui cortar o cabelo e o cara que cortava meu cabelo, conheço ele há muitos anos, tinha sido meu aluno de guitarra, né, uns anos atrás, e a gente comentou sobre um amigo nosso que tinha se declarado um poli-igrejado. Não falou com essas palavras, mas ele falou, Ricardo, ele entrou numa agora que como ele teve muitas decepções em várias igrejas, ele não é de nenhuma. Então, quando ele quer uma palavra mais tradicional, ele vai numa presbiteriana. Quando ele quer uma mais pentecostal, ele vai da Assembleia. Quando ele quer uma coisa mais comunitária, assim, ele vai numa comunidade, vai lá na comunidade do Marquinhos. Tá? E ele fica assim, então, assim, cada domingo ele vai num lugar diferente. Aí ele é um poli-igrejado, se é que isso existe, mas ele não participa, ele não ajuda, ele não contribui, ele só vai sugar, só tirar. Ele está no corpo, mas não é do corpo. Minha esposa tem uma fala interessante, que ela fala que o que está no corpo, mas não é do corpo, é prótese. E prótese, ela não sente a dor do corpo, ela não sente a alegria do corpo. Prótese é fria, é dura. Ela está lá, ela até cumpre uma função ali, mas se tirar, não faz parte do corpo. E pior de tudo, prótese não tem vida, é inanimado. Nós temos que dar valor a isso, valor à comunhão, valor ao estar juntos. Sabemos que temos as questões, estamos saindo da pandemia, graças a Deus, o pior já passou, eu creio nisso. Mas não podemos deixar isso nos abalar, deixar isso... Eu ouvi de algumas pessoas, Marquinhos, ninguém me contou não, tipo assim, não, agora, no negócio da pandemia, eu descobri que eu posso assistir o culto em casa. Aí deu até raiva, assim, deu vontade de parar com esse negócio de transmissão. Apesar de que a internet, a tecnologia, foi uma ferramenta, né, durante a pandemia. Teve o seu propósito, cumpriu ali. Ontem eu vi uma entrevista do Marcos Telles, ele falou assim que os nerds, a galera do computador, da informática, quando começou a pandemia, eles falaram, agora nós vamos brilhar, agora é com nós. Porque aí os caras começaram a transmitir culto daqui, ninguém sabia, né, a maioria, quer dizer, já tinha igrejas que já estavam já transmitindo seus cultos, mas a grande maioria não estava. Hoje é uma coisa normal, né? Hoje a igreja que não está transmitindo seus cultos, que não investiu em tecnologia, não comprou uma webcam, que não aprendeu a mexer no OBS, né, Marquinhos? O cara ficou para trás, porque já a pandemia trouxe isso. E eu não vou ignorar que tem aí, cumpre ainda o seu papel. Nós, lá na nossa comunidade, nós ainda temos feito os nossos encontros de discipulado de forma virtual, porque nós temos pessoas que moram em várias localidades.
né? Mas eu já deixei claro para eles lá que em breve a gente vai ter os encontros presenciais também. Os nossos cultos já têm acontecido. Hoje à noite nós vamos ter culto presencialmente, mas às vezes a gente usa. Então, eu não estou ignorando o valor e a importância que a tecnologia, que os encontros remotos têm. Mas se nós quisermos ser uma igreja genuinamente cristã, temos que gostar de estar juntos. Temos que gostar do calor humano. Temos que gostar de ver uns aos outros. Não, é incomparável, não dá para comparar. É importante a gente dar atenção para essa importante marca da Igreja de Atos. A Igreja de Atos gostava de estar juntos. Mais uma vez eu vou citar aqui o N.T. Wright, não fiquem com raiva de mim não, mas ele vai dizer o seguinte sobre isso: onde as pessoas ignoram a vida em comum com a família cristã, o termo técnico usado frequentemente é comunhão, mais que amizade, elas se tornam isoladas e com frequência encontram dificuldades para sustentar uma fé viva. Eu não conheci ninguém que se afastou da igreja, se afastou da fé cristã, que foi da noite para o dia. O cara começa assim, exatamente. Daqui a pouco, internet a gente vê lá, falei de quantos na minha caminhada que eu percebi que hoje não estão mais na presença do Senhor, e quantos que depois da pandemia não se mantiveram, chutaram o balde, aproveitam, porque gera um afastamento. Na verdade, eu acho até que a pandemia mostrou realmente quem era crente mesmo, porque quem era ficou. Com todas as dificuldades, com tudo que a pandemia nos impôs, todos os problemas, mas o cara arrumou algum jeito para estar ali. E quem não estava meio lá, meio cá, sabe? Chutou o balde, aproveitou o momento, já rolou um afastamento aqui, então deixa eu me afastar de vez. Mas eu gosto muito do como o Wright define comunhão. Ele coloca comunhão, ele fala assim, o termo técnico, ele coloca, o termo técnico usado é comunhão, o termo técnico. Ele define comunhão como família cristã, muito mais que uma amizade. A igreja, para nós, ela tem que ser uma família cristã. A igreja, para nós, ela tem que ser muito mais do que uma amizade. Muito mais. O amigo está lá, a gente se encontra e tal, e beleza, se der, vai, se não der, não vai e tal. Mas a família cristã, não. É muito mais do que uma amizade. Comunhão significa ter unidade. E unidade, queridos, não é o mesmo que uniformidade. Não é pensar todo mundo igual, que isso, eu sei lá, 44 anos vou fazer, né? Já fiz parte de algumas igrejas, nunca vi isso. Já viu, Marquinhos, na igreja, todo mundo pensando igualzinho? Todo mundo pensando igualzinho o pastor. Seria bom, né? Ou não. Ou não. Amém também. Não rola, não vai ter isso. Somos pessoas diferentes, de culturas diferentes, de famílias diferentes, de criações diferentes, com histórias de vida diferentes. Então, não... Mas o que é unidade, então, pastor? O que isso quer dizer, então, que a gente tem que ter unidade? Unidade significa estar unidos naquilo que nos é comum. O que nos uniu, queridos? A cruz de Cristo. Nós vamos ter pensamentos diferentes. Nós vamos ter problemas. Não dá para também romantizar a igreja, porque problemas, divergências, com certeza acontecerão. Quem é crente aqui há, pelo menos, sei lá, vou botar 5 anos, não precisa botar nem muito, não. Vou falar de Marquinhos, que é crente há 50 anos. Mas quem é crente há 5 anos, tem certeza que você tem uma pá de histórias que aconteceram, das mais escabrosas em igrejas. Eu também tenho. Eu já vi acontecer coisas assim que até Deus duvida, como diz o ditado popular, né? Na igreja. E acontece mesmo. Problemas acontecerão, divergências acontecerão. Mas da mesma forma que nós não abandonamos, né, a nossa família terrena nesses momentos, nós não podemos abandonar a família cristã. Porque família terrena é aquela coisa, família, é sangue. Você pode até ter raiva lá do teu parente, você pode até brigar e falar. Uma vez meu falecido pai, né, brigando comigo, ele do portão lá de casa, ele falou assim comigo: esquece que você tem pai. Que a partir de hoje eu vou esquecer que eu tenho filho. Eu falei, cara, que loucura isso, né, bicho? Porque eu sou o sangue dele, né? Então, aí deu umas 2 semanas, ele me ligou: meu filho, você está bem? Você não ligou para papai? Papai ainda, quando eu falo assim, quando ele queria amenizar a história, era papai. Eu falei, papai, você falou para me esquecer que o senhor era meu pai, que o senhor esquecer que era meu filho. Meu pai, ele era bem, tinha esses rompantes assim, ele era muito colericão, né, nervoso. Então, perdoa papai é assim, papai fala as coisas. Né, era o jeitão dele, né? Então tinha esses rompantes. Mas mesmo que ele não voltasse a falar comigo, mais cedo ou mais tarde a gente ia ter que se encontrar, porque é sangue do mesmo sangue. Não existe ex-filho. Você já viu ex-filho? Eu sou ex-filho da minha mãe. Minha mãe é minha ex-mãe. Meu pai é meu ex-pai. Não existe isso. Família é família. E quer você goste da pessoa ou não, vai continuar sendo. Você vai para o céu, às vezes não gostando daquela pessoa, né? Tendo
alguma dificuldade de lidar, se ele for seu parente, isso não vai mudar nada. Então, da mesma maneira que não existe ex-família terrena, não existe ex-família espiritual, não existe ex-igreja, não existe isso. E por isso, nós temos que nos esforçar para que essa comunhão aconteça sempre. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele vai falar o seguinte, lá em capítulo 4, verso 3 a 4. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz, pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Paulo vai falar também que há um só batismo, um só Senhor, uma só fé, um. E os caras às vezes brigam, né, por tanta coisa. As questões denominacionais são coisas desse tamanhozinho que não influenciam na salvação. Quando a gente vai estudar teologia, a gente aprende lá que tem as doutrinas elementares da fé cristã, as doutrinas básicas, que aquilo ali não é inegociável. Né? Aquilo ali todo mundo que se diz cristão tem que crer. Por exemplo, salvação é por Cristo, unicamente. Ele é o nosso único e suficiente Salvador. O cristão, ele crê na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, doutrinas desse tipo são doutrinas essenciais. Agora, a quantidade de água no batismo, se ele é por imersão, se ele é por aspersão, se os dons cessaram, se não cessaram, são detalhes. Talvez para você não, mas isso influencia no meu dia a dia. Eu quero, beleza, mas isso não faz o outro lá que pensa diferente de você não ser o seu irmão. E tudo bem, quando a gente está numa comunidade aqui, é um pouco difícil de encontrar esse tipo de divergência, mas vai encontrar outras. Mas como Paulo fala, façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito. E eu quero finalizar esse ponto deixando uma pergunta para vocês refletirem. Será que você tem feito todo o possível para se manter unido pelo vínculo que há no Espírito Santo? Será que você foi até o seu limite? Porque às vezes a gente fala, não, eu fiz tudo. Aí, será? Toda vez que eu ouvi um tipo de pergunta desse, falta mais um pouquinho, dá para ir mais um pouquinho, dá para andar mais um pouquinho. E sempre dá. Então nós devemos nos esforçar para que essa prática seja uma prática que faça parte do dia a dia da nossa igreja e aqui da comunidade de vida também, a comunhão. E quando existe uma comunhão genuína, gerada pelo Espírito Santo, é normal existir uma preocupação com as necessidades do próximo, que é outra marca que a gente vê. Essa é exatamente a terceira marca que a gente percebe no texto de forma muito clara. O verso 45 confirma isso quando ele diz que de forma voluntária eles vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. E aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe. O texto fala que de forma voluntária eles vendiam. Não houve um ensino, não houve um direcionamento, eles não foram obrigados. Não tem nada a ver com ideologia, não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com aquilo que o Espírito Santo gerou no coração daquelas pessoas. Eles começaram a andar tanto tempo junto, eles gostavam tanto de estar junto, que eles começaram a perceber, aquele irmão ali está faltando alguma coisa para ele. O que eu posso fazer para ajudar? Lucas, lá no capítulo 4, mais à frente, de Atos, verso 32, verso 34 e 35, ele vai trazer mais alguns detalhes sobre isso. Ele vai falar o seguinte: todos os que creram estavam unidos em coração e mente, não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos, para que dessem aos que precisavam de ajuda. Eu quero chamar a atenção na primeira parte do 32. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente. A união era intelectual, era a nível de pensamento, ou seja, eles tinham o mesmo propósito, mas coração também. Eles sentiam a dor do outro, eles sabiam olhar, aquele irmão está precisando de mim. Eles se preocupavam. E é interessante que o Novo Testamento todo vai falar sobre isso. O apóstolo João, na sua primeira carta, né, ele vai colocar essa preocupação com o próximo como uma marca distintiva, não só da igreja de Cristo, mas como uma marca daquele que tem o amor de Deus sobre ele. Em 1 João capítulo 3, verso 17, ele vai dizer o seguinte: se alguém tem recursos suficientes para viver bem e ver um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Não sou eu que estou falando, é a palavra. Se um cara consegue ver uma pessoa passando necessidade e aquilo não dói nele, como é que pode estar nele o amor de Deus? E a gente está falando aqui de questões financeiras, materiais, provisões, alimento, essas coisas, mas não é só isso, não. Essa preocupação com o próximo vai muito além disso, porque às vezes o que uma pessoa tem de necessidade não é o alimento,
não é a roupa que a pessoa tem de necessidade, é outra coisa. E nós temos vivido tempos de muita individualidade. A pandemia ajudou a piorar essa questão. O ser humano já é, pela natureza pecaminosa, né? Não a natureza de Deus, lá de Gênesis capítulo 1 e 2, mas a partir do Gênesis 3, que é onde há a queda, né? A natureza do homem ela é pecaminosa. Ele é individualista por causa dessa natureza pecaminosa. Mas a pandemia parece que amplificou isso. Há pouco tempo eu vi uma notícia, umas 2 ou 3 semanas, eu não lembro agora, que eu fiquei assim, cara, aquilo mexeu muito comigo, minha esposa compartilhou. E não sei se quem aqui assistiu, uma família que uma mulher tinha um filho tetraplégico ou paraplégico, agora não sei. Eu sei que ele vivia na cadeira de rodas, né, e ele tinha várias deformidades, vários problemas de saúde ali. Ele dependia da mãe para tudo, para comer, para se vestir, para tomar banho, completamente dependente. E o que aconteceu? Essa mãe faleceu, ela teve um infarto fulminante e faleceu. E esse rapaz, sem ter ninguém para alimentá-lo, ele faleceu de fome. Só foram encontrar o corpo desses dois, da mãe e desse rapaz, 5 dias depois. Ela porque teve um infarto e ele porque não tinha ninguém para cuidar. Aí aquilo me levou a pensar, eu fiquei tão incomodado com aquilo que eu fiquei pensando assim, caramba, não tinha ninguém, não tinha um crente naquela rua deles. Eu não sei, a matéria não falava se eles frequentavam alguma igreja, talvez não, mas não teve alguém que se preocupou, não teve alguém que olhou, não teve alguém que sabia, porque não tem como você não saber que um vizinho seu, e ela sozinha, mãe solteira, como tomava conta daquele filho. Não vou nem falar entrar em questões familiares, mas eu quero chamar a atenção aqui da igreja. A igreja. Porque talvez o primeiro pensamento, nossa, mas não tinha um parente, um irmão? Tinha, os irmãos também, vacilaram, a família lá, a matéria descrevia, mas eu quero chamar a atenção da igreja. Será que nós temos nos preocupado com o próximo? E eu vou te dizer que muitas vezes não, porque se nós não temos nos preocupado com quem está dentro, muito mais com quem está fora. Acontece muito isso, e nós temos que dar atenção a isso. Isso é também uma importante marca da Igreja de Cristo, presente aqui na Igreja de Atos, que nós devemos imitar. A pergunta que eu quero deixar para vocês, para reflexão, essa marca é uma realidade da minha vida? Eu tenho demonstrado uma preocupação? Por exemplo, eu não conheço todos aqui, mas eu vi o Marquinho no começo falando que alguns irmãos não puderam estar aqui. Quando acabar aqui, liga para eles. Tenta lembrar aí. Se não lembrar de todos, vai lá no Marquinho, pega. Pastor, quem faltou hoje? Quem não está aqui? Manda uma mensagem. Insista. Está tudo bem? Tem uma coisa que eu posso fazer por você? Eu senti sua falta hoje. Às vezes são atitudes simples, como essa, que fazem toda a diferença. E nós, como igrejas, temos que nos preocupar. E a quarta e última marca que a gente percebe de maneira muito clara aqui é uma coisa que não pode faltar de forma alguma na vida da igreja, na vida do cristão. É uma vida de oração. E quando a gente para estudar o livro de Atos, a igreja de Atos era uma igreja de oração. O livro do começo ao fim, do primeiro ao último capítulo, fala que a igreja orava. A gente vai ver, por exemplo, lá em Atos capítulo 1, verso 14, a oração como um sinônimo de unanimidade. Diz assim, todos eles se reuniam em oração com um só propósito. Algumas traduções vão dizer o seguinte, todos estes perseveravam unânimes em oração. Era uma igreja que gostava de orar. Isso é uma realidade que nós perdemos. Quando eu falo nós, eu falo a igreja de modo geral. Culto de oração geralmente é o culto que dá menos gente. O culto de oração, aí dá meia dúzia de gato pingado. A gente vê em Atos 3, do 1, vamos para o 3, a oração fazendo parte da agenda da igreja. O texto diz o seguinte, certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Eles tinham agenda de oração, Marquinhos. Agenda. Você tem agenda para um monte de coisa na sua vida, não tem? Agenda de trabalho, agenda não sei o quê, para exercício, agenda não sei o quê, para estudar. Você tem agenda de oração? Você tem um tempo de oração na sua vida? Temos errado nisso, queridos. Se você tem tempo agendado para tudo, você tem que ter um tempo para orar também. Tanto no aspecto pessoal, quanto no aspecto comunitário. A agenda também, a oração também era um elemento que mostrava temor e tremor. Atos 4:31 vai dizer o seguinte, depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Agora o Marquinhos tremeu ali e o Marcelo tremeu lá atrás também. Porque os caras oravam com... Não era aquela oração, era oração com vigor, com temor, com tremor. Os caras gostavam de orar.
A gente vai ver no capítulo 6, verso 4, a dedicação com relação à oração. Os apóstolos dizendo, né, então nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. Aqui estava aquela discussão, né, de cuidar dos pobres, quem vai cuidar, quem vai fazer. Aqui surge o ministério diaconal, né, e os apóstolos falam, não, nós vamos nos dedicar à oração e ao ensino da palavra. Mas havia uma preocupação ao aspecto da oração. Nós vamos ver a oração como um sinal de conversão. Atos 9, 11 vai falar sobre a conversão do apóstolo Paulo, a caminho lá de Damasco e tal. Eu vou pular para o finalzinho do texto, que vai dizer o seguinte, o Senhor disse, vá à rua direita, à casa de Judas, fala isso para Ananias, né? Vá à rua direita, à casa de Judas, ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando neste momento. Os caras tinham muito medo de Paulo, tremiam de medo, falavam Paulo por quê? Paulo matou, Paulo prendeu gente. Aí Deus vai e fala com Ananias, você vai orar por um cara, então vai cuidar dele, parará. Ele, Senhor, esse é aquele Paulo que perseguia, que encarcerava, que matava. Ô Deus, pega leve comigo aí. Desgostou da minha vida, pai? Claro, o texto não fala isso, mas eu imagino que foi mais ou menos isso, né, que passou na mente de Ananias ali. Aí, como sinal de que ele era convertido, Deus fala, ele vai estar orando. Aí Ananias, ele vai estar orando? Então tá bom. Porque oração é coisa de crente. Oração é sinal de conversão. O crente que não ora, eu costumo dizer que o crente que não ora é igual o jogador que não joga. O cara fala assim, e aí, como é que está praticando algum esporte? Não, eu sou jogador de futebol. E você joga quando? Não, eu tenho uns 15 anos que eu não jogo. Mas como assim? Ou então na guitarra, né, Marcelo? Você está tocando? Toco todo dia? Não, tem uns 30 anos que eu não pego na guitarra, mas eu toco. Não tem lógica, né? Então, o crente que não ora tem algum problema. A gente vai ver a oração também nos momentos de dificuldade. Atos 12, 5, vai dizer assim, enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Dificuldade, o que a igreja fez? Foi para o joelho, foi para a oração, foi interceder. Ontem eu estava, mais uma vez, citando aqui, assistindo uma entrevista do Marcos Telles, né? E na entrevista ele falava, igreja se faz com joelhos no chão, com oração. Às vezes a gente vai buscar métodos, livros, seminários e tal. A igreja se faz em oração. A gente percebe aqui, a igreja de Atos é a igreja modelo, é um padrão para nós. A gente vai ver no capítulo 13 a oração direcionando, como direcionamento da obra de Deus. A gente vai ver aqui no verso de 1 a 3, entre os profetas e mestres na igreja, Antioquia, da Síria, estavam Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes, Antipas e Saulo. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito disse, separe Barnabé e Saulo para realizar o trabalho para o qual os chamei. E depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Olha que interessante. Antes de enviar Saulo e Barnabé, Paulo, né, e Barnabé, para a missão, primeiro eles oraram e jejuaram. Nem vou entrar na questão do jejum aqui. O jejum é quase uma prática esquecida, né, na igreja de hoje em dia, né? Mas oraram antes para ver se era da vontade de Deus para fazer aquilo ali mesmo. E depois que eles oraram, não é para mandar Paulo e Saulo, aí fala que por mais alguns dias eles oraram e jejuaram mais ainda, para saber qual era o momento. Tipo assim, Deus confirmou que é para mandar Paulo e Barnabé. Mas Deus não falou quando. Aí eles oraram mais. Deus, a gente não entendeu tudo aqui então, ou se não falou, não é o tempo, fala com nós aí. Quando foi o tempo. Aí quando foi o tempo, depois de oração, eles enviaram, puseram as mãos e enviaram. O que eu quero dizer com isso? Buscar direcionamento de Deus, a oração fazia parte nesse aspecto. Quantas vezes a gente toma decisões nas nossas vidas, pessoal e como igreja também, sem buscar a Deus na oração. A gente vai ver também a oração no momento de dificuldade, mais uma vez aqui, com Paulo e Silas na prisão, Atos 16, 25, 26. Vou ler só a parte que fala. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos. Aonde? Na prisão. Os caras estavam presos, estavam lá na prisão, cantando, adorando. Todo mundo conhece a história. Foi base para muitas músicas, muitos louvores. E por último, no capítulo 28, a gente vai ver a oração pelos enfermos. 28, versículo 9, diz assim, aconteceu que o pai de Públio estava doente, com febre e disenteria. Paulo entrou e orou por ele, e impondo as mãos sobre a sua cabeça, o curou. Então, capítulo 1, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 6, capítulo 9, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 16 e capítulo 28, que é o último capítulo. Não separei todos não, tá? Não foi pegando para mostrar para vocês que a igreja de Atos era uma igreja de oração. A oração fazia parte do dia a dia, era um elemento ali primordial.
Queridos, às vezes a gente fala em avivamento, a gente busca uma igreja avivada, mas não existe avivamento sem oração. Às vezes a gente fala de reforma espiritual, nossa igreja precisa de uma reforma espiritual, precisa mudar. Não existe reforma espiritual sem oração, não existe. A gente fala de crescimento, nossa, eu quero que minha comunidade cresça, eu quero que minha igreja cresça, alcance o bairro, alcance a vizinhança, alcance as pessoas que estão próximas. Não existe crescimento sem oração. Aí talvez você fale assim, mas pastor, tem tanta igreja aí, que a gente vê que está errado, que está contra a Bíblia, está crescendo. Gente, ajuntamento não é crescimento. Ajuntamento não é crescimento. Não confundam ajuntamento. Às vezes a gente tem essa mania de ver uma igreja grande lá e... Não. O pastor Paul Washer tem uma frase que ele fala, né, sobre essa questão de igreja, ele fala, não procura uma igreja perto da sua casa, mas procura uma igreja perto da sua Bíblia. Tem gente que não leva isso em consideração e procura a igreja perto da casa, independente se ela está mais próxima da Bíblia. Então não confunda ajuntamento, né, com crescimento. Crescimento espiritual é crescimento de discípulos. É pessoas que estão comprometidas com a obra, estão comprometidos com o ID, e isso não acontece sem uma vida de oração. E por fim, não existe uma vida cristã sem oração. Como eu falei lá atrás, não existe cristianismo sem oração. Crente gosta de orar, crente gosta de ler a Bíblia. São elementos ali que, sabe, não pode faltar. E a gente percebe isso nessa igreja. E além disso, Lucas vai registrar algumas características muito importantes, que é importante a gente mencionar aqui. Atos 2, 43, vai dizer que havia em todos eles um profundo temor. Temor aqui, alguns vão entender como medo, mas não é isso, é um respeito. Eles tinham respeito a Deus, as coisas de Deus. Atos 2, 46 vai dizer, eles adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partir um pão com grande alegria e generosidade. Aqui tem várias coisas para a gente considerar, eu estava até comentando sobre isso com o Adriano também. Primeiro, adoravam juntos no templo diariamente. Então, tem gente que fala assim, a igreja de Atos só se reunia nas casas. Não, eles estavam no templo também. Aí, na segunda parte, vai falar, reuniam-se nos lares para comer. Então, eles estavam no templo, mas também estavam eles, todo dia, sabe aquela coisa de não, já vem esse crente de novo, eu já estava com ele ontem na igreja, a gente está aqui em casa. Era isso mesmo. Eles gostavam de estar juntos. O negócio da unidade para eles, da união, era muito importante, tanto no templo quanto nos lares. Nos lares fala que eles gostavam de comer e partir o pão. E faziam isso, não é de qualquer maneira, mas faziam isso com alegria, com generosidade. Depois que a igreja começa a crescer, começa a apertar a perseguição, aí quem conhece um pouco de história da igreja aí vai perceber que não tem mais coisa de templo, não tem mais coisa de casa, não. Reunir onde dá. Vai ter momentos onde a igreja vai se reunir nos cemitérios, nas catacumbas. Tem livros que vão retratar isso. Estava conversando sobre isso, né, Adriano? Vai ter momento que não vai ter templo, não vai ter casa. Claro, é gostoso estar aqui, num ambientezinho como esse aqui, ar-condicionado, um cafezinho lá atrás. Coisa gostosa, né? Dou maior valor a uma cadeirinha dessa aqui, que dá vontade de sentar e quase dormir. Tão confortável que é. Mas e se não tiver isso? Porque isso aqui não é a marca da igreja, não. É bom que tenha. Não estou desvalorizando, mas a marca da igreja é querer estar junto. Aonde? No templo? Na casa? No cemitério? Na praça? Onde houver 2 ou 3, né, Adriano? Ali estarei. É isso. Aí a gente vai ver Lucas falando também em 2,47, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo, sempre. O louvor a Deus, tem uma canção que fala, né? Sempre estará nos meus lábios continuamente o teu louvor. Quando está tudo bom e quando não está tudo bom. Né? Por quê? Sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia do povo. O que começou a acontecer? O povo começou a olhar para essas pessoas e ver, esse povo vai ter alguma coisa diferente. E vai completar Lucas, no mesmo verso, e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Ou seja, por cada um desses elementos que a gente falou até aqui, a igreja começou a cair na graça do povo. O povo começou a olhar e falou assim, rapaz, que povo interessante, que povo alegre, quero fazer parte disso, cara. Como é que é isso aí? Tem que pagar alguma taxa para entrar? Como é que é isso aí? Como é que começou a gerar o interesse do povo? E é interessante que hoje a gente percebe muitas igrejas preocupadas aí, igrejas, pastores, líderes, buscando métodos milagrosos, métodos miraculosos de crescimento de igreja. É o quê? Faz célula? Faz pequeno grupo? Faz o quê? Faz isso? Faz aquilo? O que você fez lá para crescer tanto assim? É a sua mídia? É a logomarca? O que é? Faz aí, fala aí. Aí, às vezes, começam a trazer para dentro da igreja até práticas, preocupações
empresariais, começa a olhar a igreja como uma empresa, e as pessoas como números, crescer, crescer, crescer e crescer. Só que quando a gente olha para a igreja de Atos, a gente percebe que eles não se esforçavam nada nesse sentido. Nesse sentido, eles simplesmente eram igreja. Simplesmente estavam ali, juntos, fazendo a vontade de Deus. E o texto fala que o Senhor acrescentava quem ia sendo salvo. Sou eu. Eu já falei de Jesus para tanta gente que não se converteu, que não mudou de vida, que não... E continuo falando. Tem uns que vêm, tem uns que ouvem a mensagem. Mas é porque eu preguei bem para esse e para o outro? Não, porque quem sou eu? Não sou nada, sou só um instrumento usado por Deus. Mas é Ele que gera em nós o querer e o efetuar. Então é Ele que faz, e aqui fica muito claro isso. A igreja é do Senhor, é Ele quem dá o crescimento. Marquinhos falou da questão, não tinha, né, que a sua filha falou, pai, como é que vai pagar? É exatamente isso, a igreja do Senhor, é dele. Tem hora que eu também faço umas orações lá, Senhor, a igreja é sua, hein? Dá um jeito aí. Eu estou aqui só na frente aqui, mas é o Senhor, se o Senhor me chamou para fazer esse negócio, dá um jeito aí. E é Ele que faz, no tempo dele. É Ele, inclusive, que dá o crescimento. Não são os eventos, não são as atrações, não são os métodos, nada disso faz uma igreja crescer. Mas é o quê? É uma vida com Deus, é uma vida dedicada ao ensino da palavra, é uma vida dedicada à comunhão, é uma vida onde a gente percebe o amor ao próximo, é uma vida dedicada à oração. Todos esses elementos levam à ação soberana do Senhor nesse sentido. O Senhor olha, eu imagino, né, no meu fantástico mundo de Bob daqui, eu imagino que Deus olha e fala assim, rapaz, essa igreja está fazendo as coisas direitinho, eu vou abençoar eles com crescimento, eu vou dar o crescimento que eles querem. É assim que funciona. Porque é Ele que faz tudo, a igreja é dele. E para finalizar, a última frase aqui do N.T. Wright, a Marquinhos fala assim, rapaz, o cara fez 3 citações do N.T. Wright. É a última, prometo. Mas é porque essa aqui é muito forte. N.T. Wright, sobre essa passagem, ele fala o seguinte, o evangelho não mudou, o poder de Deus não diminuiu, as pessoas ainda precisam de salvação. Vocês concordam? As pessoas precisam de salvação? Vocês concordam que Jesus é a solução? E não há outro? Aí ele vai finalizar o seguinte, o que nós estamos fazendo a esse respeito? O que eu estou fazendo? O que você que está sentado nessas cadeiras está fazendo? Porque se o evangelho não mudou, o evangelho é o mesmo, vocês concordam? Deus não mudou, o poder dele também não diminuiu. Se ele fez lá na igreja de Atos, o que está acontecendo então? O que está acontecendo que a gente não ganha? O que está acontecendo que o número de evangélicos no Brasil, percentualmente, só aumenta, mas as pessoas não mudam de vida? Muitos têm falado que nós precisamos de uma nova reforma, mas agora uma reforma, nem sei como é que seria, né, chamada, porque a reforma protestante era contra os abusos da igreja, daquele período, da igreja católica e tal, e agora? Porque a igreja evangélica se tornou uma igreja, em muitos aspectos, muito pior do que o que aconteceu lá no século XVI, XVII. Aí muitos têm falado, precisamos de uma nova reforma, de voltar às Escrituras, de voltar à palavra. E por isso que é importante, nesse dia, queridos, como igreja, como comunidade vida, olha que nome forte, comunidade vida. Nós sabemos quem é a vida, quem é o autor da vida. É muito importante a gente olhar e fazer essa reflexão. Sei que até aqui, muitas coisas Deus fez, sei que muitas vidas foram tocadas, muitas dificuldades foram enfrentadas, né, Marquinhos? Muitas coisas aconteceram. Mas é um momento de reflexão. É quando a gente faz aniversário, é assim que funciona, né? A gente olha para trás, eu pelo menos faço assim. A gente completa um ano. Caramba, mais um ano, fiquei mais velho. É até errado esse negócio de o pessoal falar de completei mais um ano de vida. Na verdade, é um ano de morte, né? Porque você está mais próximo da morte, né? A gente não sabe o tempo de cada um, mas você morreu mais um ano. Né? Você está indo cada vez mais próximo da... Né? Não tem jeito. Mas no caso da igreja, enquanto nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, para ser instrumentos na mão dele, nós temos que pegar esse momento e fazer essa reflexão. Olhar para a igreja de Atos, o N.T. Wright vai falar isso também no livro dele, onde eu tirei essas citações, que a igreja de Atos, ela está lá registrada nem à toa não, é para de vez em quando a gente voltar lá e ler, olhar, lembrar e ser tocado pelo que está dizendo lá, e deixar aquilo falar aos nossos corações e comparar, eu estou sendo essa igreja, eu estou sendo esse tipo de igreja, ou será que eu estou cobrando do meu pastor, estou cobrando dos meus líderes, estou cobrando, o que eu estou fazendo? Porque a igreja é um corpo.
É um corpo. É uma preocupação que todos nós temos que ter. Então eu quero te... Eu que desliguei, desculpa. Feche seus olhos e reflita sobre isso. Eu não gosto de terminar a mensagem sem antes dar um espaço para que as pessoas possam orar. Eu acredito que a oração é o momento que a gente coloca diante do Senhor aquilo que Ele falou, enfim, se conserta, agradece, enfim, é o seu momento com Deus. Fala com Ele aí. Se você, de repente, se sentiu incomodado em algumas coisas, pede perdão a Deus. Se conserta com Ele. Senhor, nesse ano de comunidade de vida que passou, eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter me envolvido mais. Eu poderia ter ajudado mais. Eu poderia ter sido mais igreja. Eu não fui, mas eu me comprometo, a partir de agora, a fazer mais. Se a sua oração é diferente disso, faça a sua oração. Eu estou apenas aqui dando um exemplo. Mas não fique só com a palavra. Que isso gere algo. Que isso gere transformação na sua vida com Deus. Coloca diante dele aí. Pai, nós te agradecemos, Deus, por essa manhã. Te agradecemos por esse privilégio maravilhoso, por essa oportunidade de podermos estar aqui reunidos em Teu nome, para adorar o Teu santo nome, para poder entoar cânticos a Ti, para poder, através das canções, declarar aquilo que está no nosso coração, declarar nosso amor, declarar tudo aquilo que sentimos pelo Senhor. Te agradecemos pelo momento que temos de poder juntos aqui, como igreja, como corpo de Cristo, adorar juntos em comunhão. Como é gostoso isso. Que bom é fazer isso, Senhor Deus, mais uma vez. Que bom é fazer parte da Tua igreja. Te agradecemos por Tua palavra também, Tua santa palavra, que funciona como um balizador para as nossas vidas, que nos direciona, que nos limita. Sem a Tua palavra, para onde nós iremos, Senhor? Assim como disse Pedro, só Tu tens as palavras de vida eterna. E eu quero te agradecer em especial por aquilo que o Senhor fez durante esse primeiro ano de plantação da comunidade de vida. Obrigado, Pai, porque eu creio que o Senhor está no controle. E eu creio que o Senhor tem muito a fazer ainda. Que o Senhor gere no coração de cada um e daqueles que porventura estão nos assistindo, vão ficar sabendo disso depois, enfim, mas que o Senhor gere no coração de cada membro dessa igreja, membro dessa comunidade, o desejo de se envolver, o desejo de participar, de estar juntos, de ser igreja, de se preocupar com o próximo, de valorizar a Tua palavra, de buscar a ter uma vida de oração, porque é através desses elementos que o Senhor dá o crescimento, é através desses elementos que o Senhor traz as pessoas. Por isso, toca no coração, Deus. Quebranta, porque é o Senhor que gera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Não existe igreja sem oração, não existe igreja sem palavra, não existe igreja sem o direcionamento do Teu Espírito Santo. Nesse novo ano que se inicia, nesse novo ciclo, só possa estar mais uma vez direcionando os líderes dessa igreja, Pastor Marcos, a Luciana com sua família, todos aqueles que estão junto na liderança, conduzindo. Nessa nova etapa, onde eles vão se aliançar com essa igreja que o Marquinhos citou aqui, que o Senhor possa também abençoar, que seja bênção, porque independente de como foi falado aqui, de bandeira, de denominação, a igreja é Tua. E que o Senhor possa conduzir cada etapa. E que ano que vem nós possamos estar aqui novamente, contando mais bênçãos, assim como o hino antigo, né? Conta as bênçãos, contas recebidas da divina mão, uma a uma, ditas de uma vez. Então que no próximo ano nós possamos ter avançado mais ainda, Senhor Deus, segundo a Tua vontade. Muito obrigado mais uma vez, em nome de Jesus.
queria pedir Noemi, Cris, para irem ali, Lua, atrás da esposa e das filhas do pastor Ricardo. Nós queremos abençoá-los. Queria que vocês orassem por elas, ministrassem algo da parte do Senhor e as abençoassem. Ser filho, esposa de pastor não é fácil. Né, Davi? Não é fácil. Então ore para que Deus as fortaleça, para que Deus as encha do Espírito Santo e que elas sejam de fato cooperadoras com aquilo que Deus está fazendo através da vida do Ricardo. Mas principalmente que o Espírito Santo as tome como discípulas verdadeiras de Jesus. Pai, obrigado pelo teu filho. Nós queremos abençoá-lo em nome de Jesus. Abençoa o teu filho. Abençoa os planos, os projetos do coração do teu filho. Espírito Santo, anda com ele. Espírito Santo, deixa ele entender o que o Senhor está fazendo quando ele não está entendendo nada. Espírito Santo, deixa ele ver o Senhor se movendo, mesmo quando ninguém está vendo. Revela, Pai, o teu caminhar. Deixa ele ver os teus passos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tamo junto, mano. Acho que aqui é coisa de EBD, coisa de crente. Ele estava pregando. Estava pregando e o Senhor me trouxe o texto. O Senhor me fez lembrar do texto de Isaías, capítulo 6, versículo 8, que dizia assim: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu não imaginava o dia que eu erguei minha mão naquele 95, que era algo tão precioso que eu fazia naquele dia. Ricardo falou algumas vezes que nós não carregamos uma placa de igreja nas nossas costas. Mas Mateus capítulo 28, Jesus disse assim: ide, vão, façam discípulos, ensinem-os a obedecer tudo o que eu vos tenho ensinado. Termina dizendo: e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
imaginava que naquele 1995, o erguer da minha mão naquele dia era algo tão genuíno e tão precioso. Quem há de ir por nós? Quem há de ir? Meus irmãos, Deus seja louvado pela nossa caminhada. Deus seja louvado por aqueles que Ele acrescentou nesse tempo em que a gente começou uma plantação no meio de uma pandemia. Só bicho doido mesmo fazer um negócio desse. Como é que você começa uma plantação de igreja no meio da pandemia? Ninguém pode sair de casa, você está maluco, cara? Eu louvo a Deus pelas pessoas que o Senhor tem acrescentado a nós. A Lua, o Márcio, a Cris, Patrícia, Michele, Noemi, João Pedro, Sara, Renan, Raíza, Ravi, Gabriel, Odila, André, Natane, Júnior. Eu louvo o nome do Senhor. E por aqueles que ainda Ele há de acrescentar. Para quê? Para a gente continuar indo a todos os lugares da terra, fazendo discípulos em nome de Jesus e ensinando-os a obedecer tudo aquilo que Ele tem nos ensinado. É para isso que nós somos igreja. Qualquer coisa fora disso, a gente tem que rever. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Deus abençoe Marcelo, Jaqueline, essa família que nós amamos. Ricardo, Sara. Vocês são sempre muito bem-vindos aqui. Eu queria que você pudesse responder essa pergunta: quem há de ir por nós? É você? O chamado é para você? Você acha que o chamado é para você? Se você acha que o Senhor está te chamando nessa manhã, vamos quebrar um protocolo. Eu quero que você venha à frente. Eu quero que você venha à frente. Se o chamado, se você acredita que esse chamado é para você, eu quero que você venha à frente. Quem há de ir por nós? É para você esse chamado? Faça esse voto diante do Senhor agora. Faça esse voto. Uma vez eu ouvi de um amigo meu que ele falou assim: cara, você é profeta calado, profeta em silêncio, profeta sem não sei o que lá. Ele falou um negócio desse. E eu acredito que o Senhor é uma manhã de o Senhor selar teu coração na presença dEle. Amém? Amém. É a manhã do Espírito Santo selar teu coração nessa verdade. Amém. Quem há de ir por nós? A palavra é para você nessa manhã. Comunidade firmada na palavra de Deus. Uma comunidade que é aliançada uns com os outros. Uma comunidade que é firmada, caminha de joelhos. Essa palavra é para você. Faça esse voto diante do Senhor nessa manhã. Depois vou pedir Ricardo, Adriano, Marcelo, se sentir à vontade, colocar as mãos na cabeça dos nossos irmãos e orar por eles. Enquanto nós estamos aqui, faça isso. Faça isso agora. Espírito Santo. Sim, Senhor. Sim, Espírito Santo. Santifica o teu filho. Continua santificando o teu filho. Continua santificando o teu filho, Senhor. Continua. Continua, Senhor. Continua escrevendo essa história, Pai. Continua, Pai. Continua aliançando o teu coração com o coração dele, Pai. Continua, Senhor, em nome de Jesus. Continua, Senhor. Continua.
Continua, Senhor. Continua fazendo. Continua fazendo. Mesmo que ela não entenda, mesmo que ela não esteja vendo, continua fazendo. Continua fazendo, Senhor. Continua fazendo, Senhor. Continua fazendo. Continua fazendo, Senhor. Senhor, eu quero em nome de Jesus, Pai, pedir que o Senhor esteja tomando o coração do teu filho, Senhor. Toma o coração do Davi, Pai, da tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Use, Senhor, a vida, com poder, com graça, com autoridade. Use, Senhor, sim, Deus, sim, Senhor. Sim, Senhor, sim, sim. Sim, Senhor, sim. Oh, sim, Deus, sim, 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 Senhor. Ah, oh, Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado. Prepara para desligar, prepara para desligar. Prepara para desligar lá. Nós vamos continuar aqui, nós não precisamos parar agora. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus falar, deixa Deus ministrar o teu coração. Fazer uma oração que breve. Enquanto a Luciana, a Vitória vai encerrar a nossa transmissão, as pessoas que estão em casa, Deus abençoe. Deus abençoe as crianças, as pessoas que estão em casa. Deus abençoe as pessoas que ficaram conosco até agora. Fiquem na paz, que a graça do Senhor alcance a tua vida aí. Nós vamos continuar aqui, porque nós não temos pressa para acabar nessa manhã. Então Deus abençoe a todos vocês que estão em casa.